De acordo com a Forbes, teve um levantamento de quais são as habilidades mais importantes para se desenvolver profissionalmente, por exemplo. E a gente coloca a comunicação dentro das soft skills, ou seja, dessas habilidades suaves, essas habilidades que não são duras, que não são vitais dentro da profissão, mas que te ajudam de fato. E nós separamos a comunicação em dois aspectos diferentes. Então, a gente tem a parte de que vem da fala, que é a comunicação verbal, as palavras que eu decido utilizar na hora que eu tô falando, a forma como eu vou colocar essas frases dentro do contexto, no momento que eu tô, com as pessoas que eu estou. A gente não usa as mesmas palavras para um chefe ou para um namorado, para a namorada, para um amigo. E também a comunicação não verbal, que vai ser o restante. Pode ser postura corporal, forma que eu movimento o meu corpo, as expressões faciais que eu utilizo, a forma que eu articulo o som ou as palavras, a intensidade do som, a melodia que essa frase vai ter. Então, por exemplo, eu fiz aqui a melodia. Então, essas melodias, esses desenhos que a gente coloca na nossa comunicação, vão transmitir alguma mensagem para quem nos ouve. E elas são vitais para a gente ser bem entendido. Vamos falar primeiro sobre a comunicação não verbal, porque ela equivale a 80% do que é interpretado da gente. Se eu digo pra você, nossa, você tá bonita. Ou se eu digo, nossa, você tá bonita, é completamente diferente. Porque a frase foi igual, mas a intenção, a melodia, a forma que eu utilizei o meu rosto foi totalmente diferente. Então, preste atenção se a frase que você está dizendo, ela está fechando uma ideia, se eu estou concluindo uma ideia ou se vai ter mais informação. Se eu estiver fechando a minha ideia, acabando naquela frase, eu desço a melodia. Então, eu posso dizer, hoje eu preciso ir ao meu trabalho, depois ir ao mercado e sim, aí depois eu vou descansar. Eu desci. Agora, se eu preciso dar uma continuidade, eu quero uma confirmação de alguém, eu faço uma melodia, que a gente vai falar que é uma inflexão, ascendente, eu subo. Outra informação importante, capriche na articulação do som. Como é que eu capricho? Abrindo um pouquinho mais a mandíbula, né, Porque se eu falo aqui tudo bem fechadinho ou em sorriso, por exemplo, eu vou ser entendida pelas pessoas, mas não é tão definido o som, a pessoa não vai me compreender tão bem necessariamente e eu tenho mais margem para falar rápido. Uma fala rápida demais pode transmitir a ideia de ansiedade, insegurança, quero terminar isso que eu tô falando o quanto antes para me livrar, entende? Então, quando eu articulo melhor as palavras, eu consigo também controlar melhor essa velocidade, que interfere em como a pessoa vai me ler. Outra informação que é importante, a intensidade, ou seja, o volume do som que eu estou utilizando. Se eu falo muito baixo, por exemplo, e também não articulo muito bem, pode passar uma sensação de desleixo, ou que eu não estou interessada, ou que eu estou cansada. Se eu falar muito alto também o tempo inteiro, isso pode ser um pouco agressivo para as pessoas que estão ouvindo. Então, preste atenção no ambiente que você está. É um ambiente muito grande, tem muita gente? Ou é um espaço menor, reduzido e mais intimista, com menos pessoas? Porque se você falar muito forte num ambiente desnecessário, as pessoas vão prestar muito mais atenção em como está forte, como está alto o volume que você está utilizando, do que para o que você está dizendo. O que faz uma comunicação ser mais direcionada e que a pessoa entenda o que eu estou dizendo é a gente diminuir ao máximo as barreiras existentes na nossa fala, na nossa comunicação. Essas barreiras podem ser visuais, auditivas, e vão influenciar. Se eu tivesse um alface no meu dente aqui, por exemplo, provavelmente você estaria prestando muito mais atenção nisso do que no que eu estou dizendo. Mas isso também acontece na forma que está meu corpo, se eu tô com os ombros mais fechadinhos, né? Se eu tô cruzando o braço, se eu tô cruzando perna, isso pode passar uma sensação que não é tão interessante. Então, abrir o peito, né? Estabilizar bem os pés no chão na hora de comunicar. Os braços que se movem, né? O cotovelo fica próximo aqui das costelas, eu vou mexendo os meus braços, pode passar uma ideia mais confiável, de que eu sei do que eu estou falando. E também as expressões faciais. Então, tudo a gente vai lendo o tempo inteiro. Fique atento a isso. E uma dica muito interessante, a gente tem celular o tempo inteiro ao nosso dispor. Se grave, ouça o que você está dizendo, ou então filme realmente para você ver na hora de uma apresentação como está a postura do seu corpo, ou quando você quer se preparar para falar alguma informação importante ou em situações delicadas que elas surgem, você também pode fazer esse treino, porque ele vai direcionar muito mais
ao que você precisa dizer de fato. E para fechar, que é a comunicação verbal, vá direto ao ponto, ao assunto, principalmente em trabalho ou quando você está numa situação difícil. É interessante a gente dizer qual é a questão, qual é o problema, como você enxerga essa situação, não necessariamente dizendo se é bom ou ruim, mas como você se sente em relação a isso, e tentar trabalhar com soluções junto com as pessoas, ou com orientações que vão ser muito mais gentis e muito mais acolhedoras para as pessoas que estão ouvindo do que ameaçador ou de afronta.